Edminho Pinheiro faz elogios ao zagueiro Davi Luiz após a partida do Goiás diante do Flamengo e coloca aquela dúvida: será que o Edminho está cavando um lugar para o Davi Luiz no Goiás no ano que vem? Enfim, um jogador de fato muito caro. Vou trazer aqui os detalhes a respeito do seu salário. Uma indefinição contratual ainda para a temporada do ano que vem. A tendência é que ele não continue no clube carioca para 2024 e essas declarações até, digamos, surpreendentes por parte do Edminho. Quero comentar sobre um outro jogador do Flamengo, que de fato foi uma besteira sem tamanho da diretoria alviverde, que é o volante Igor Jesus. Atuou em alguns minutos contra o próprio Verdão na Serrinha na última rodada do Campeonato Brasileiro. Quero trazer os detalhes a respeito de uma proposta que deverá aparecer para o jogador nas próximas semanas, nos próximos meses, e o Goiás que ficou ainda com uma pequena porcentagem, mas vai se arrepender demais da conta no futuro, porque poderia ser uma bolada extraordinária. Só antes de começarmos o nosso vídeo hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. É muito importante a gente ter um canal reserva, alternativo aqui na plataforma. O nosso canal secundário, a gente pega os melhores trechos de cada um aqui dos vídeos, coloque no máximo 5 minutos, direto ao assunto. Vou deixar o link do canal de cortes aqui embaixo da descrição e do apoiador do canal também, a sudoeste.bet. Você encontra mais detalhes para você apostar no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma das maiores bobeiras que a diretoria anterior do Goiás fez nos últimos anos, e até mesmo, por que não, na parte financeira da história, envolvendo o volante Igor Jesus, atualmente com 20 anos de idade, revelado nas categorias de base do Verdão, onde passou no Sub-15, no Sub-17, ao chegar no Sub-20, acabou não tendo seu contrato renovado e, pior ainda, segundo informações do Mais Futebol Goiano, sendo dispensado do Goiás ali em meados de 2020. Não que exista nenhum tipo de negociação em andamento, a tendência é que isso aconteça nas próximas semanas, né? O Igor Jesus, que pode fazer uma função como um volante, um segundo jogador no meio de campo, tem apenas 20 anos de idade. Até na última participação dele, justamente contra o Goiás, na Serrinha, jogou 18 minutos naquele empate em 0-0. Foi um jogador um pouco mais avançado, aparecendo mais à frente, finalizando, dando passes ali na região mais avançada do gramado mesmo, mais central, enfim, fazendo uma boa movimentação naquele duelo, e hoje seria um jogador bem importante, por exemplo, nesse atual elenco alviverde. O Igor Jesus, que segundo informações do Paparazzo Rubro-Negro, a tendência é que nas próximas semanas, visando a janela de transferências do mês de janeiro no futebol europeu, né, lá que eles começam a temporada agora, no começo do mês de julho, e se encerra em finalzinho de maio, em junho do ano que vem. Então é um calendário diferente do nosso, né? A tendência é que para a próxima janela de transferências, ali no verão brasileiro, né, em janeiro, apareça uma proposta mais ou menos de algumas dessas equipes, como por exemplo o Arsenal, a Udinese e também um outro clube italiano monitorando a sua situação. Tem o Nottingham Forest também, além do Arsenal, né, na Inglaterra, o Nottingham Forest e a Udinese, clubes que vêm observando o jogador há um tempo. Ele que tem uma multa rescisória no Flamengo na casa de 100 milhões de euros e um contrato longo, né, até dezembro de 2025. A tendência que aparecer nessas propostas nos próximos dias, né? Esses clubes europeus, digamos, de maior calibre, como o Arsenal, a Udinese, a própria Juventus, contrataram jogadores novos, né, nessa casa mesmo aí, de 20, 23 anos de idade, e emprestando para outros clubes menores dentro do cenário europeu também. O Chelsea fez isso com o Andrei, repassando ele para o Nottingham Forest. O Chelsea também comprou um jogador, foi o Ângelo, né, do Santos, acabou repassando ele para o Strasbourg da França. Enfim, clubes menores, né, também pegando empréstimo de jogadores desses gigantes, jogadores ainda muito jovens em formação, permanecendo no futebol europeu para esta maior adaptação. Acho que o cenário para o Igor Jesus deverá ser algo semelhante a esse quesito. E o Goiás, que ficou apenas com o mecanismo de solidariedade da FIFA, né, aquele período do jogador em formação no clube ainda, algo na casa de 1% de uma venda futura. Se ele for negociado aí, por exemplo, por 50 milhões de euros, né, que é o valor da sua multa rescisória, 100 milhões de euros, né, que é o valor da sua multa rescisória, o Goiás poderia ficar com 1% disso, mas não acho que ele vai ser negociado. Portanto, vamos colocar aí valores menores, né? Vamos supor aí 100 milhões de reais, o Goiás pegaria apenas 1 milhão.
de reais. 50 milhões a sua transferência, por exemplo, para o futebol europeu, o Goiás ficaria na casa de 500 mil. Enfim, uma merreca, né, se você considerar todos esses valores, e que o cara estava no Goiás até 2020, poderia ter saído para o Flamengo, não estou criticando isso, e sim, poderia ter mantido algo maior, 20, 30, por que não 50% dos seus direitos econômicos. Lembrando que essa negociação de saída dele no Goiás, né, aconteceu antes da chegada do atual gestor, o Eduardo Pinheiro, onde hoje, independente se o jogador for um grande destaque ou um pereba nas categorias de base do Goiás, o Verdão mantém sempre um percentual de uma revenda futura do atleta, né? Infelizmente isso não acontecendo com o Igor Jesus, segundo o portal O Mais Futebol Goiano. Depois do encerramento do seu contrato ali em meados de 2020, o jogador não renovou com o Goiás, e pior, ainda foi até dispensado um pouquinho antes, né, pelo Verdão, antes de fechar com o Flamengo. Já tinha jogado muito bem a disputa da Copinha no Rio de Janeiro. Tem um outro ponto também, o Goiás, que ele perdeu um jogador nesse mesmo quesito, que foi o Gustavinho. Já até falei sobre ele em outro vídeo, vou deixar para vocês na tela final, se não é só pesquisar aqui no canal. O Gustavinho atualmente no Red Bull Bragantino, também muito jovem, nessa mesma leva de 2020, né, e saiu de graça no Goiás, permanecendo apenas com um pequeno percentual, mas muito abaixo, né, do que aquilo que a gente poderia faturar. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado do apoiador do canal, que é a Sudoeste.bet, com as canecas personalizadas aqui também no estúdio, para você palpitar nos jogos desta quarta-feira, tanto na disputa da Libertadores, Sul-Americana, e é muito fácil para você fazer o seu cadastro por lá, e o depósito também, tudo via Pix, a partir de R$1, você pode sacar também tudo via Pix, o dinheiro direto na sua conta. Ótimas cotações, por exemplo, para o jogo da ida da semifinal da Libertadores, Fluminense Internacional, com uma vitória do Fluminense pagando 1,82 a cada real apostado, uma vitória do Inter fora a 4,37 e o empate a 3,90. Teremos também os jogos das semifinais da disputa da Copa Sul-Americana, com a vitória da LDU diante o Defensa e Justiça, pagando 1,72 a cada real apostado e o empate a 3,74. Essas e todas as outras cotações nas outras partidas das competições internacionais, nacionais, com o Goiás entrando em campo na próxima segunda-feira diante do Botafogo, você encontra tudinho lá na Sudoeste.bet. Não perca essa oportunidade de você fazer uma grana extra, 100% de bônus no valor do seu depósito, tudo via Pix, e também tem um grupo VIP no WhatsApp, com várias dicas da rodada, as melhores cotações também disponíveis, você encontra no grupo gratuito do WhatsApp, que eu vou deixar mais detalhes da Sudoeste.bet na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre uma declaração do Edminho Pinheiro, hoje o principal gestor do Goiás, daquele que mais fala com a torcida, com a imprensa, em entrevista à rádio Band News de Goiânia, após o empate diante o Flamengo em 0-0. Ele tanto elogiou o zagueiro Davi Luiz, o banco de reservas em geral do Flamengo, né, valorizou também o empate do Goiás, apesar que também saiu com aquele gosto que poderia ter conquistado a vitória nos 90 minutos, e falando sobre a sequência também no Campeonato Brasileiro, até dando uma certa alfinetada no próximo adversário, que é o Botafogo. Sobre o Davi Luiz, ele renovou o seu contrato no Flamengo de forma automática, ali em meados do mês de abril, após cumprir o número estabelecido de jogos, né, no campeonato, enfim, em geral, em 2023, realizando 20 partidas, pelo menos 45 minutos contra o Cruzeiro, né, acabou tendo seu vínculo prorrogado até o final do ano que vem. Entretanto, todas as partes seguem no mesmo discurso, né, tendo um cenário indefinido para a temporada de 2024, vendo a melhor situação tanto para o jogador quanto também para o Flamengo, se ele vai ou não continuar no Rio de Janeiro para o ano que vem. A tendência nesse momento, né, no finalzinho do mês de setembro, é que não. E o que o Edminho Pinheiro tem a ver com isso? Na entrevista, ele comentou o seguinte, inicialmente sobre o banco de reservas do Flamengo e posteriormente sobre o zagueirão ex-seleção brasileira. Abre aspas. O banco deles tem o Davi Luiz. Ah, mas não é tudo isso mais. Porém, é um jogador campeão. É o Davi Luiz. Só de estar ali no banco dá um estímulo para o menino que entra. Fecha aspas. Vamos seguir nessa sequência difícil, um grupo muito sadio, muito unido. Vamos lutar. Nem precisa falar nada. Vamos disputar com o líder. Sempre aprontamos contra o Botafogo, fecha aspas, né, o Edminho Pinheiro, nesta mesma declaração, tanto elogiando o Davi Luiz, falando, né, que mesmo o jogador estando em baixa no atual momento no Flamengo, ainda assim é um atleta multicampeão que dá, digamos, um certo ar de inspiração, de motivação, de responsabilidade para os outros garotos que vão entrando, saindo do banco de reservas e entrando no decorrer da partida.
além dessa pontuação, comentando também sobre a sequência do Goiás, elogiando o próprio elenco e também falando que o Goiás sempre apronta, né, de fato, contra o Botafogo, e agora pegando o líder da competição na próxima segunda-feira, em um momento muito conturbado do rival. E o Goiás, dá pra dizer que beleza, apesar de muitos empates, nas últimas 10 partidas o Goiás perdeu apenas 2, né? Eu acho que é isso, no Campeonato Brasileiro, 10 jogos e apenas 2 derrotas. Empata demais, beleza, mas ainda assim é um adversário osso duro de roer. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tanto sobre essa declaração do Edminho Pinheiro em relação ao Davi Luiz. Segundo o portal Bola VIP, o jogador recebe aproximadamente R$1,5 milhão de reais por mês no Flamengo, né? Então assim, é quase impossível da gente imaginar, por exemplo, uma transferência. Mas o Edminho, elogiou ele pra caramba, né? Beleza, é um cara multicampeão, todo mundo conhece, mas que fica essa pulga atrás da orelha. Pelo que eu pude apurar, nunca houve nenhum tipo de contato por parte do Goiás ou de outro clube goiano para contar com o jogador, que voltou ao Brasil em 2021, né, depois de uma temporada interessante pelo Arsenal, faz 10 partidas pelo Flamengo. No ano passado, já na reta final do ano, estava mal, né, fisicamente, até mesmo dentro de campo. Foram 47 jogos e apenas uma assistência. Agora em 2023, com 38 aparições, um gol marcado e um passe para os seus companheiros. Ficou no banco de reservas contra o Goiás, não saiu do banco, né? Também diante do São Paulo agora no último final de semana, onde o Flamengo ficou com o vice-campeonato, né, da Copa do Brasil. Também ficou no banco e não jogou nenhum minuto. Pode opinar aqui embaixo o que você pensa sobre o Davi Luiz, já bem experiente. Se fosse a R$100 mil mensais, acho que mesmo não me vendo a melhor das suas fases, é um zagueiro que entende do que faz, né? Um cara já mega experiente, com passagens por gigantes clubes, né? Como o Chelsea, o Arsenal, também o Paris Saint-Germain, aqui no Brasil, no Benfica também, né? Que é o maior dessa lista. No Brasil jogou pelo Vitória, onde é revelado nas categorias de base, estreou lá no profissional no Brasileirão de 2006, acharia assim uma opção interessante. Agora, saindo disso, para pagar 400, 500 mil, isso já falando de uma redução absurda, né? Para o zagueirão de 36 anos, eu não faria de maneira alguma, sem considerar também o atual salário, né, de R$1,5 milhão de reais. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Deixe também o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva em nosso canal de cortes e confira o apoiador do canal, a Sudoeste.bet, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!